Olá, paz de Cristo, para você que está entrando para mais uma live do Mulheres Curadas. Olá, Roberta, olá, Jennifer, sejam bem-vindas. Peço que você pegue esse aviãozinho aí que está do teu lado direito e envie e abençoe outras pessoas. Eu creio que será uma noite poderosa no Senhor. Hoje eu estarei recebendo a querida irmã Thalita Sanfer. Daqui a pouquinho ela estará entrando. Hoje mais cedo nós tivemos a nossa live de oração, né? Algumas irmãs que estão aqui, como a Roberta, a Jennifer, estiveram ali na parte da tarde comigo. E foi um tempo poderoso no Senhor, né? A nossa irmã Dayana trouxe uma palavra. Olá, Késia, seja bem-vinda, querida. A Thalita já chegou. E quando eu estava falando com o pai, né? Eu gosto sempre de pedir ele um louvor. Eu amo adorar o Senhor. E o Senhor falava comigo sobre descansar. A paz, irmã Thalita, seja bem-vinda. Obrigada pelo seu sim. E o Espírito Santo me trouxe à memória aquele salmo, é um salmo bastante conhecido, que é o Salmo 37, o versículo 7, que diz assim: descansa no Senhor e espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Então o Senhor está falando conosco, descansa nele, tire o olho de toda preocupação. O Senhor, ele é aquele que cuida de você, da sua casa, dos seus sonhos, dos seus projetos, né? O Senhor, ele não perde o controle de absolutamente nada, né? E ele está no controle de todas as coisas. Então, você que está entrando, estou falando sobre o Salmo 37, versículo 7, sobre descansarmos e confiarmos no Senhor. Sejam bem-vindas aquelas que estão entrando aqui, como a irmã Denise, a Sabrina e todas aquelas outras irmãs que assistem a live depois, devido às suas correrias do dia a dia. A gente sabe que a nossa vida tem uma demanda muito grande, né? E estaremos aqui nessa noite compartilhando, né? A Thalita estará aqui ministrando e compartilhando algo que o Senhor tem ministrado no seu coração. E eu queria deixar essa palavra aqui para você, essa palavra introdutória, né, nesse início, para que você descanse no Senhor, né? A palavra do Senhor fala que o Senhor, ele cuida dos pássaros que não plantam nem colhem, né? Que o Senhor veste os lírios dos campos, que nem Salomão em toda a sua formosura se vestiu igual aos lírios, né? Então o Senhor é um Deus de bondade, misericórdia, ele está cuidando de você em todos os detalhes, né? E não é fácil descansar. E Deus sabia tanto que não seria fácil para nós humanos descansar, que ele nos deu o exemplo, né? Ele criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Então é importante nós termos o descanso, mas não é aquele descanso de deixar as coisas de qualquer jeito, não. É aquele descanso de você confiar nele, de você entregar a ele o controle de todas as coisas, porque principalmente nós que somos mulheres, né, que gostamos de resolver tudo, mulheres que gostam de fazer as coisas, temos o nosso jeito, principalmente aquelas que são perfeccionistas, né, que gostam de tudo no mínimos detalhes, mas o Senhor, ele fala conosco para nós descansarmos nele, para nós confiarmos nele, para o nosso olhar estar absolutamente somente nele, porque muitas vezes nós ficamos indignadas com o que os outros estão vivendo e paramos para olhar ali na janelinha da vida e muitas das vezes a gente fala, Senhor, mas fulano não está no teu caminho, não está vivendo isso. E aqui ele fala que nós temos que descansar nele e esperar nele, né? Então, nessa noite eu quero deixar aqui essa palavra para você introdutória. Eu vou estar aqui convidando a nossa amada Thalita, né, do Ministério Mulheres Transformadas, é Ministério Transformadas. Ela também trabalha com mulheres. Deixa eu chamar aqui, convidar a nossa... Eu acho que foi. Oi, Shirley, amiga. Rose, amiga do Senhor, sejam bem-vindas. Glória.
Jesus, eu peço aí peraí, que ela me enviou o convite. Não. Thalita, eu te enviei o convite, não sei se você aceitou aí. Eu acho que caiu. Você tá me vendo? Tô. Gente, que mistério é esse? Glória. Oi? Seja Deus. Eu tô vendo e tô ouvindo bem, graças a Deus. Mas eu não tô te vendo, mas eu tô te ouvindo. Que mistério é esse? Toda live que a gente faz é esse mistério de a gente não conseguir se ver, mas a gente se ouve, né? Você quer tentar de novo ou quer prosseguir assim? A coisa eu saio e volto. Tá, Eu tô te ok, então. Para eu te ver e você me ver, aí fica melhor. Peço que você interceda aí por nós. Nós sabemos que existe uma batalha travada, né? Quando a gente se propõe fazer algo que o Senhor nos coloca. O tema da live desse mês, de março, né? Que é uma continuidade do mês de fevereiro, é a oração é a chave. O Senhor tem falado muito ao meu coração sobre oração, sobre sermos mulheres do secreto, né? Então, a importância de nós estarmos alinhadas à palavra do Senhor, a importância de nós nos movimentarmos por aquilo que Ele tem liberado. Ah, ela enviou aqui o convite. Vai, em nome de Jesus, Senhor. Oh, meu Deus. Você ativou o vídeo, tá aparecendo aqui. Thalita ativou o vídeo. eu tô lhe vendo. Você não tá entrando aqui, não tem problema. A gente vai seguir assim, né? Porque não sei que mistério é esse. Eu me sinto num monólogo, mas enfim, né? Eu tô te ouvindo. Se apresenta aí para as irmãs, algumas já te conhecem, né? Porque é a segunda vez que você está aqui conosco, participando. Eu te agradeço aí por você ter aceitado o convite, tá? E fica à vontade. Amém. Eu quero primeiramente te agradecer, pelo carinho, pela sua confiança, pelo nosso trabalho, nosso ministério. Shalom a todas. Quem fala é a missionária Thalita, idealizadora do projeto, que agora é Ministério Transformadas. É uma alegria estar aqui mais uma vez de Mulheres Curadas. E é tão bom, nós temos essa rede de apoio de mulheres que se ajudam. Nós que o Senhor tem colocado no nosso coração para estar aqui na internet, trabalhando com mulheres. E é muito bom ter esse acolhimento uma das outras. E eu sei como é difícil a gente ter a convidada, a gente não vê a convidada. Só quem passa por isso sabe como é essa guerra. Mas louvado seja Deus, estamos muito felizes de estar aqui. Mais uma vez compartilhando, né, desse pão, dessa palavra e dessa ministração, desse tema tão forte que é a oração. A oração é a chave de tudo e nós levamos tanto transformadas quanto mulheres curadas trabalham com isso, né? Como um estilo de vida. Nosso estilo de vida é diferenciado, que é o nosso secreto. E quando a gente não tem secreto, a gente perde a direção. A gente não tem destino, porque a gente não tem intimidade. Só quem tem secreto é quem tem intimidade. Então o Senhor nos convida nessa noite para estar mais pertinho dele e ele revelar os seus mistérios para nós. Amém? Eu vou estar convidando vocês que podem estar vendo suas Bíblias em Daniel 6. E eu louvo a Deus pela palavra introdutória que eu falei, meu Deus, é a confirmação da palavra. Às vezes fala, Senhor, será que é essa palavra mesmo? E louvado seja o Senhor que tem confirmado nossos corações. Daniel 6:20. E diz assim: E chegando-se à cova, chamou por Daniel, com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Essa passagem, ela é uma passagem muito forte, muito determinante para a história, não apenas de Daniel, mas leva para as nossas vidas também.
porque é um marco. Como o poder da oração tem influência em todos os nossos caminhos. A gente vê ali, desde o início do capítulo, Daniel 6, que Daniel estava sendo levantado pelo Senhor. Ele, lá do início, se você ler o livro de Daniel, você vê que ele já é um homem diferenciado dos outros. Ele sabia quem ele era, ele tinha a sua identidade. E nada nem ninguém fazia com que ele pudesse se contaminar. E através da postura dele, do posicionamento dele, o Senhor foi lhe recompensando. E trazendo para nós nos dias de hoje, nós precisamos entender que o nosso posicionamento vai gerar confronto. A gente vê lá do início do livro de Daniel que ele precisou se posicionar e não foi fácil. Não foi uma história do era uma vez, que viveram felizes para sempre. Mas a gente pôde ver em todo esse livro a mão do Senhor sustentando e honrando Daniel pelo seu posicionamento. Porque ele dava ouvidos à voz do Senhor. E para ele ter ouvidos à voz do Senhor, para ele ter intimidade com o mestre, era necessário o quê? O secreto, a oração. Então, a todo tempo, a gente vê aqui um grande exemplo de oração. E conforme foi passando os anos e voltando lá para trás, ele estava numa terra que não era dele. Ele estava num ambiente que não pertencia às raízes dele. Mas não é porque ele estava num ambiente que não era da essência, da raiz dele, que ele não fez diferença. E às vezes a gente quer prosperar, mas a gente quer enlouquecidamente sair de certos ambientes. Não, isso aqui não é para mim, e sai, larga tudo, sem pedir permissão ao Senhor, para ver se é da vontade do Senhor. Foi o Senhor que colocou ele naquele lugar. E quando Deus te coloca em algum lugar, às vezes você acha assim, esse lugar não é favorável para mim, esse lugar não é para mim. Mas quando é Deus que te coloca naquele lugar para fazer a diferença e marcar a história. Às vezes você está em determinado lugar para marcar a história. E você precisa ter essa sensibilidade para entender. Então ele estava num ambiente que não era dele, das suas tradições, da sua origem, da sua essência. Mas ele fez a diferença. E por fazer a diferença, aqui no capítulo 6, ele fala que 6:1, e pareceu bem a Dário, o rei, construir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre o reino. 120. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Olha só, gente. Ele era um estrangeiro. Ele conseguiu sobressair daquela multidão. Já tinha 120. Ele conseguiu se destacar dos 120. Dos 120, passou para os 3. Vamos um pouquinho mais para frente. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituir sobre todo o reino. E o Senhor me constrangeu muito, porque às vezes a gente quer competir, sabe? Não, isso aqui, quem sou eu? São tantas pessoas ali para garantir uma vaga de emprego, para estar ali pedindo uma providência para o Senhor. Não vou te pedir não, Deus, porque tem tanta gente na minha frente. A senha vai gritar de outra pessoa, não vai a minha. Mas quando você é uma pessoa que tem o coração, o espírito excelente em Deus, quando você vive uma vida de verdade, uma vida de hombridade na presença do Senhor, o Senhor vai fazer com que você se destaque em meio a toda aquela multidão. Imagine uma triagem de várias pessoas
vários príncipes, você foi destacado, elevado ao número 3, entre os 3 melhores. E dentre os 3 melhores, o rei via a diferença dele e queria botar sobre eles, para ele tá ali gerindo todos eles, ele ser o número 1. E o Senhor te escolheu para ser a número 1 onde você está. Mas é necessário o quê? Ter um espírito excelente. E o que é o teu espírito excelente? A gente vê aqui praticamente o currículo inteiro de Daniel. E aqueles homens se enfureceram porque ele era diferente. E quando nós estamos vivendo um estilo de vida em Deus, nós somos diferentes. E essa diferença vai gerar incômodo. As pessoas vão falar, as pessoas vão questionar. E mais à frente a gente vê que esses príncipes, esses líderes, esses presidentes se reuniram para falar assim, vamos pegar ele. Tem alguma coisa que a gente pode achar nele para prejudicar. Em cima da gente ele não vai ficar. Ele não vai mandar na gente. Quem é ele? Quem é ela? Quem é a Thalita? Quem é a Andressa? Para estar na frente de um ministério. Quem é ela? Então nós vamos procurar alguma coisa para tentar prejudicar. E aí começou a malha fina. E o Senhor falava nessa tarde muito forte no meu coração. Será que todas nós vamos ser aprovadas nessa malha fina? Porque eles começaram a pesquisar a vida dele por inteiro. Colocaram tudo de cabeça para baixo e não acharam nada que pudessem falar contra ele. Porque ele era um homem correto. Todos aqueles homens ali estavam trabalhando para o rei. Eles estavam mexendo com coisas muito importantes. E hoje não é diferente. Alguns ministros, algumas pessoas, né, da alta mexem e criam, têm uma responsabilidade sobre a nação, sobre o município, sobre várias vertentes. E quando a gente vai fazer a malha fina, estava com dinheiro escondido aqui, fez um negócio ilícito ali, colocou a família na frente, tirou uma pessoa que já trabalhava honestamente ali, concursada. Não, vou botar o meu parente, vou botar o meu amigo. Mas com Daniel não tinha isso. Ele era correto. Ele era o único homem entre todos aqueles que era correto. E não tinha como. E nós, que estamos aqui, que o Senhor tem nos levantado, as pessoas vão procurar, elas vão encontrar um espírito excelente ou a gente vai ser barrado ali na malha fina? Porque quando nós temos uma vida de oração, o Senhor nos estreita. E tem coisas que precisam ser deixadas para trás. Porque se a gente se contaminar, a gente não suja o nosso nome. Porque a gente vê nessa história que não era mais sobre Daniel. Era sobre o Deus dos deuses, o Rei dos deuses, o nosso Senhor, o nosso Abba. Ele não carregava mais o nome de Daniel. Ele carregava uma essência, um poder maior que habitava dentro dele. Então eu e você não carregamos mais o nosso nome. Nós temos o DNA de Cristo. A pessoa às vezes não vai saber o nosso nome, mas ela vai nos associar. Andressa, não sei quem é a Andressa. A menina do Curadas. Aquela menina do Black. Aquela menina ali da borboleta, do Transformadas. Então a gente carrega uma missão. Às vezes as pessoas não vão lembrar o nosso nome, mas vão lembrar a missão que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. E a missão de Daniel naquele tempo era gerir, era administrar, era trabalhar com coisas importantes. Talvez ele ali trabalhava com dinheiro, moeda, papel. Hoje nós trabalhamos com vidas, que vale muito mais do que dinheiro. E o que você tem feito
de saudável por essas vidas? Você tem levantado vidas ou você tem se separado o sepulcro para a pessoa cair? Qual o exemplo que você tem dado? Daniel ali era um homem íntegro. E eu falava, Senhor, me ensina, me ajuda a ser uma mulher que as pessoas possam até tentar procurar me defamar, mas que não venham encontrar espaço em mim. Que eu possa ser uma mulher equilibrada, que eu possa ser uma mulher compassiva, que eu possa ser uma mulher segundo o teu coração. E esse tratar só vai ser feito através da oração, porque vai gerar uma intimidade. E quando nós temos uma intimidade com alguém, quando a gente tem um relacionamento com alguém, tudo que a gente fala é muito aberto. Assim como amigo, entre amigas, como marido, mulher, mãe, filho, dentro da sua casa, você pode se expor. Você pode falar, olha, você está certo, você está errado, você precisa melhorar. Imagine quantas vezes nós podemos conjecturar, Daniel, Deus, eu não aguento mais. Não aguento mais esse povo. Toda hora procura alguma coisa em mim. Não, eu tô certo. Eu tô na minha razão, então eu vou agir na minha justiça. Deixa eu falar. Fica quietinho. Fica quietinho que eu vou falar por você. E nós vemos nessa história que não foi uma, nem duas, nem três, foram várias vezes que ele foi afrontado, que ele foi perseguido, que ele foi caluniado, mas nunca acharam nada, porque ele estava alinhado ao propósito do Senhor, através da oração. E vemos aqui no decorrer dessa história que já que os príncipes, os reis, os presidentes lá não conseguiram encontrar nada de errado na vida de Daniel, eles falaram assim, vamos fazer alguma coisa que coloque Daniel contra a lei do seu Deus. E isso é forte demais, porque o inimigo tenta encontrar brecha nas nossas vidas de qualquer maneira. E às vezes quando ele não encontra, e isso foi uma chave assim para mim que eu vou levar a partir de hoje em oração, que ele quis fazer o quê? Encontrar alguma coisa que colocasse ele contra Deus. E quantas vezes acontece isso? Você está ali numa vida de busca, de oração, você, sua família, aí acontece um incidente na sua família, uma perda na sua família, um ente querido seu vem a falecer, um parente seu pai, você se divorcia, se separa, acontece algo ali que te confronta para você ver, será que essa pessoa vai ser fiel? Será que você vai ser fiel ao Senhor na sua perda? Será que você vai ser fiel quando você não tiver o que comer dentro de casa? Será que ele vai ser fiel? Porque o inimigo todos os dias, ele monta uma mesa. E ele pega a nossa foto, vamos conjecturar aqui, ó. Hoje nós vamos fazer isso aqui. Já que não deu certo dessa forma, eu vou tentar de outra forma. Eu vou botar ela contra Deus, eu vou botar ele contra Deus. Porque já que eu não encontrei nada de difícil, de ruim, que possa ali denegrir a vida dela, eu vou afastar ela de Deus. Eu vou afastar ele de Deus. E assim foi feito. Armaram uma cilada. Acharam que armaram uma cilada para Daniel, para ficar longe de Deus. E quantas vezes, todas as vezes o inimigo tenta armar uma cilada para colocar você longe de Deus. Para você questionar o poder de Deus. Para você lamentar, se desesperar, bater o pé e falar assim, Jesus não fez isso. Por que Deus não ouviu minha oração? E você se esfriar. Mas eu quero te dizer, nessa noite, te anima. Porque o Senhor é contigo. Ele ouve a tua oração e a honra para aquele que é fiel e se posiciona na sua presença. E seguindo, eles armaram uma cilada contra Daniel, foram até o rei.
Sempre tem aquela galera que puxa o saco, né? Não, rei, que você é o bom, você é o melhor. Nós vamos te pedir 30 dias para nós te reverenciarmos, para nós honrarmos o teu nome, e mais nenhum Deus, mais nenhuma pessoa vai poder ser reverenciada, só o rei. E assim ele se encheu, né? Imagina, o rei sempre gosta de receber glórias e louvores. Ele, claro, assina isso. Assina porque eu concordo. Se é para me colocar para cima, que me coloquem para cima. E o mais interessante, quando chegou essa notícia ao ouvido de Daniel, aqui no 6:10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas na banda de Israel. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. Ele orava e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Então, querido, nada mudou, independente do decreto. Ele poderia chegar ali na porta e falar: vou ter que me esconder. Vou me esconder, vou entrar dentro do meu banheiro, vou entrar debaixo da cama para ninguém ver que eu estou orando. Ou simplesmente tá tão ali traumatizado que nem vou orar. Vou deixar esses 30 dias passarem, tá, Deus? Depois de 30 dias eu oro. Depois de 30 dias eu busco. Depois de 30 dias são muitos dias, querido. Não, Deus, hoje eu não vou orar, não, porque hoje eu estou muito cansada. Não, Deus, olha, eu estou com tanto problema para resolver que eu vou deixar amanhã para ir na consagração. Não, depois de amanhã eu vou no culto. Não, eu não vou hoje, não, vou deixar para a semana que vem, porque essa semana está dizendo que vai chover. E aí vai passar um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas, um mês, 2 meses, quando vê você está fora. Você se esfria. Você está gelado, está gelada. E acabou a conexão. Era isso que os inimigos queriam fazer. E é isso que todos os dias o inimigo quer fazer comigo e contigo. Ele quer tirar essa conexão. Mas Daniel entrou dentro do seu quarto e nada mudou. Nada mudou. Ele continuou fazendo o que ele fazia todos os dias. E que coisa linda. Deus para confortar, eu creio que Deus, para confortar o coração de Daniel, colocou umas janelas enormes no quarto dele, em direção, né, a Jerusalém, ali da terra. Ele poderia olhar, pelo menos de longe, e profetizar a bênção ali para aquele lugar, lembrar da sua infância, do tempo bom, das histórias da palavra que ele ouvia na sua infância, e trazia mais perto a conexão com o Abba. E ele não deixou que isso paralisasse ele. As janelas continuaram abertas, as orações continuaram sendo feitas todo o tempo. E às vezes, engraçado, a gente quer orar 10 minutos, né? 5 minutos é um esforço. Eu não sei orar. Que difícil orar. Que palavra que eu vou usar? 3 vezes na semana, 3 vezes ao dia, esse homem tirava para orar. 3 vezes ao dia. E eu não acredito que ele orava 10 minutos, meia hora. Eu não acredito. Pela conexão, pela intimidade, pelas maravilhas que Deus fez na vida dele, era horas que ele tirava no seu secreto. E engraçado que outras pessoas vivem os seus estilos de vida e a gente tem que apoiar e a gente tem que aceitar. E muitos não aceitam a nossa forma de viver. E a gente tem vergonha. Eu não vou orar não, porque ali fulano tá olhando.
Tem alguém que vai rir de mim. Em nenhum momento ele teve vergonha de quem ele era, da sua intimidade que ele tinha. Porque ele sabia quem Deus era na vida dele. E ele continuou com as janelas abertas e mostrando que eu não vou parar. Eu não vou quebrar o meu voto. Eu não vou deixar de ter a minha intimidade, a minha profundidade, porque outras pessoas estão incomodadas. Nada vai me separar de ti, Senhor. Nada vai desconstruir a minha intimidade, a minha conexão, a minha sede. Eu fico imaginando Daniel ali, cheio de trabalho, cheio de tarefas. E a gente coloca a desculpa que a gente é tão ocupado, mas aquele homem era um homem atarefado. Ele liderava várias coisas. Ele ajudava a erguer um reino. Então ele não estava à toa. 3 vezes ao dia, porque ele não tinha nada o que fazer. Ele tinha o que fazer. Mas ele achava tempo para o Senhor, porque a primazia dele era o Senhor. O primeiro lugar era o Senhor. Por isso que ele era honrado. E ele ali, eu imagino ele ali fazendo os seus relatórios. Não, daqui a pouco vai chegar a hora do meu secreto. Tá chegando a hora, eu tô com sede de chegar perto do Abba para contar como é que foi meu dia. Para perguntar para ele se eu assino esse papel ou não. Imagine o coração dele queimando. Aleluia. Ansioso para entrar dentro do quarto dele, fechar a porta, escancarar a janela, levantar suas mãos e naquele tempo de intimidade poder gritar e declarar e rasgar o seu coração diante do Senhor. Há quanto tempo você não rasga o seu coração diante do Senhor? Por vergonha, por medo? O Senhor tem te convidado hoje a rasgar o seu coração, a tirar o seu tempo de qualidade. Há uma sede no teu coração, há um vazio, há uma busca que só nele você vai encontrar. E engraçado é que ele estava ali no seu quarto, com as janelas abertas. E o inimigo, ele é traiçoeiro. Ele nos observa todo o tempo. Às vezes a gente está tão desligado, a gente não vê, porque os problemas nos sufocam. Mas as pessoas não deixam de nos observar. Tinha pessoas observando ele. Tinha uma pessoa, eu acredito, ele fechou a porta, alguém botou o ouvido ali atrás da porta para ver o que ele estava ouvindo, o que ele estava fazendo. Alguém pendurado na janela para olhar do outro lado. Não. Binóculos. O que ele está fazendo? Ele vai desistir agora, ela vai desistir agora. Ele vai parar agora, ela vai parar agora. Está decretado. Vai morrer. Então vai ter que ficar caladinho, não. Começou a ouvir um barulho. Que barulho é esse? Que barulho está... Ele está orando. Eu não acredito. Depois de tudo que a gente fez, ela vai continuar orando. A Jennifer vai continuar orando. A Raquel vai continuar orando. Não. É? Então vai ter revanche. Você não vai parar, então nós vamos contar tudo. Não tem, gente? A gente às vezes está lá empenhado. Aí vem e é do nada. Vem aquele vento. Porque me contaram, que me disseram que você estava orando. Leva ele. Vai preso. Jogar ele na cova dos leões. Essa é a sentença. E quando bateu no ouvido do rei, que era Daniel, o rei começou a ficar nervoso. Porque o rei sabia que ele é um homem... Daniel era um homem honesto. Daniel era um homem íntegro. Eu acredito que era o único homem que não roubava o reino. Era ele, ali naquele lugar. Por isso que o rei Dário queria levantar ele como primeiro. Porque sabia que ali não ia ter caçadores. E ali começou a se preocupar. E o Senhor falava no meu coração algo. Às vezes você está em certas situações que existem pessoas sim que se preocupam com você.
Existem pessoas sim que querem te ajudar e te tirar dessa situação, mas eu não vou deixar essa pessoa te tirar dessa situação. Porque quando ela te tirar dessa situação, ela vai te dizer: eu que fiz, eu que te ajudei. Você não estava precisando, quando você mais precisou, eu te ajudei. O rei Dário passou a noite toda tentando reverter o decreto, tentando arranjar uma brecha para livrar Daniel da cova dos leões. Mas o Senhor não permitiu, porque ele queria se manifestar. E o Senhor quer se manifestar na nossa dificuldade. O Senhor quer se manifestar na nossa aflição. Então não tema, porque aquela tua amiga querida foi embora. Porque aquela pessoa que falou que ia te ajudar e não te ajudou. E sabia que você precisava tanto. O Senhor fechou as portas para ela. Não é porque não quis te ajudar. Porque o Senhor queria se manifestar e te mostrar: eu sou o teu verdadeiro amigo. Eu sou o teu Deus. Para que Daniel não ficasse ali, se rastejando para o rei Dário, para falar assim: ah, foi o rei que me salvou, foi o rei que fez para mim. Não, foi o rei dos reis que me livrou, foi o rei dos reis que fez esse milagre acontecer, foi o Senhor dos senhores que teve a providência na minha vida. Mas quando foi chegando perto, imagina quando tu vai chegando perto, você sente aquele odor do leão, que deve ser um cheiro peculiar, numa cova, um negócio estranho, tudo escuro, um cheiro. Imagina, você pode estar nessa situação, você olha para aquilo ali: meu Deus, onde é que eu vim parar? É tudo horroroso, o cheiro é horrível, tem leões famintos. Imagina que o leão já estava assim sequinho, com o estômago nas costas, já só andando. Minha janta chegou. E ali foi Daniel. E desceu. E às vezes o Senhor nos permite descer na cova. O Senhor nos permite ficar de cara a cara com um leão faminto. Mandava chorar, mandava. E o que você vai fazer? Você vai se desesperar, você vai desistir e se permitir ser presa aos leões? Você vai se permanecer posicionado e fiel ao Senhor. E ali, frente a frente, aquele leão, o que ele fez? Continuou em oração. E o anjo chegou e fechou a boca do leão. E assim o Senhor quer fazer na tua vida. Ele quer fechar a boca do leão, mas é necessário você ter uma vida de oração. A oração foi a chave para que o leão jejuasse. Ele não vai te isentar da dificuldade. O Senhor não vai te isentar das aflições, das palavras, ao contrário, porque você precisa ter testemunho. Você precisa mostrar que Ele é o maior na tua vida. As pessoas talvez não acreditem em você, não acreditem no teu chamado, no teu ministério, mas eles vão ter que respeitar aquilo que você carrega. E a unção do Senhor é que você carrega. E passou ali, Daniel ali naquela cova, e vem um rei desesperado pela manhã. Pronto, Daniel virou a janta. E ele chegou lá desesperado, começou a gritar: Daniel, cadê você? Aquele que nós lemos, Daniel 6:20. Servo do Deus vivo, porque ele respeitava, o rei respeitava aquilo que Daniel carregava. Daniel, servo de Deus, tu tá aí porque só o teu Deus para poder te salvar. E ele: eu tô aqui.
o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, aleluia, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocente diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. E assim que o Senhor quer fazer, me honrar e te honrar. Pela nossa integridade, pela nossa verdade. As pessoas precisavam ver isso. Às vezes você acha que você está num tempo de vergonha e fala, meu Deus, quanta vergonha que eu estou passando, eu não estou fazendo nada. E as pessoas, não, deve ter algum pecado na vida dela, deve ter algum pecado na vida dele, porque está nesse patamar de frente para o leão, sendo jogado na cova dos leões, fez alguma coisa errada. Mas o Senhor quer se manifestar no meio dessa cova, para mostrar que Ele é Deus na tua vida. Ele quer fazer milagre. Ele quer que haja um decreto, porque após isso, o rei mandou fazer um decreto. Olha só, o rei do Daniel, ninguém mexe. Ele vai ser adorado por todos. Aleluia! Louvado seja Deus. Aqui, no 25. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas. Olha só, foi muito além. Que morava em toda a terra. A paz vos seja multiplicada. Da minha parte, tenho feito um decreto pelo qual todo o povo do domínio do reino dos homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra, ele salva, ele opera sinais e maravilhas no meio da terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Aleluia! Este Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e no reino de Ciro, o persa. E é isso que Deus quer fazer na sua vida, te fazer prosperar. Então seja fiel. Amém? Receba essa palavra. E todos vão ver que o Senhor é o teu Deus. Quão grande é o meu Deus. Todos vão ver isso. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Aleluia. Oh, aleluia. Poderoso. Amanda. Deus seja louvado pela sua palavra, Senhor. Obrigada por esse derramado. Obrigada, Senhor, pela tua confirmação. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus que muda decretos. O Senhor é um Deus que nos justifica. O Senhor é um Deus que vela sobre a sua palavra, Senhor, para cumprir. Talita, eu digo que Deus ele é perfeito. Eu anotei algo aqui que você falou, uma frase, você falou, o nosso posicionamento vai gerar confronto. E quando você relatava a história de Daniel ele se posicionou. E uma das coisas, eu passei por uma situação na minha vida, não faz muito tempo, e eu lembro que o Senhor falava assim comigo, não se ofenda, não se defenda e não ofenda. Essas três coisas que o Senhor falava comigo. Daniel, ele não se defendeu, ele não se ofendeu, não defendeu e ele não ofendeu ninguém. Ele foi para o lugar do secreto, porque ele tinha um Deus que respondia por ele. Então você que está aqui nessa noite, eu sinto a graça do Senhor. O Senhor está aqui, a presença do Senhor, do Espírito de Deus é latente neste momento. E o Senhor falava comigo isso, não se defenda, não ofenda, porque é Ele que te justifica. Se em você não há uma questão, não há nada em você, nenhuma situação, o Senhor irá te defender, Ele que irá te justificar. Não porque somos boas, mas nós somos justificadas porque Jesus já nos justificou e pelo Pai nós somos justificados. Então não existe nenhuma condenação em nós para aqueles que estão em Jesus, como não foi encontrado em Daniel. E eu lembro, Thalita, que quando eu estava passando por esse cenário de cova, quando você falou dos leões, que você sente ali o bafo do leão, né, literalmente, né, ali na palavra,
E a gente sente o leão bramando, a gente ouve o inimigo bramando e querendo nos devorar. E eu lembro que o Senhor falava comigo: vá para o secreto, feche a porta, porque Deus, ele nos dá autoridade naquilo que nós vencemos. Então, algumas irmãs aqui estão na cova, outras estão na fornalha, mas eu quero dizer para você aqui, caminhando sobre esta palavra que foi liberada aqui, porque o portal está aberto. Existe um portal espiritual aberto nessa noite. Então, não se defenda, querida. O Senhor irá falar por você e não se ofenda, porque o inimigo, ele é uma ferramenta de Deus para te colocar no lugar de destaque que ele quer te colocar. Aleluia. Ele é usado pelo Senhor para te empurrar para o propósito, porque se eu não tivesse vivido aquilo que eu vivi, hoje eu não estava aqui. E eu lembro que quando eu estava conversando com uma amiga, o Senhor nos traz contentamento. Eu virei para ela e eu falei assim: amiga, vou falar igual o apóstolo Paulo. Bom foi ser afligida. Porque aquilo que Deus faz, nós não entendemos hoje. Nós não entendemos as covas, nós não entendemos muitas vezes as fornalhas ardentes que o Senhor nos coloca. Nós não entendemos as prisões que o Senhor nos permite entrar. Por estarmos fazendo o que era certo. Daniel, né, Thalita, ele não estava fazendo nada de errado. Eles fuçavam e não encontrava absolutamente nada contra Daniel. Nem sobre o caráter. E quantas vezes Satanás faz isso com a gente? Ele quer pegar ali no nosso ponto fraco, que é o nosso amor pelo Senhor. Como o Salmo 37 que eu li, o salmista estava indignado ali, porque ele via aquelas pessoas prosperando, e o Senhor falou: descansa, não te indignes por causa dos teus inimigos. E quantas das vezes a gente fica indignado porque o nosso inimigo está vencendo? Quantas vezes a gente fica indignado porque o nosso inimigo continua fazendo e a gente fala: Deus, e aí? Eu tenho um inimigo está fazendo, eu estou aqui. Eu oro, eu busco, eu consagro a minha vida, eu jejum, Senhor, e aí? E aí, quando foi como a Thalita falou, é aí que o diabo vem, entra e nos coloca contra o nosso Deus. Porque a gente começa a questionar ele. Senhor, você não está vendo? Não, ele está vendo. Ele viu Daniel, mas foi preciso Daniel viver tudo aquilo para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, nós somos apenas uma ferramenta. Não é sobre a Andresa, não é sobre a Thalita, não é sobre a Jennifer, é sobre a Shirley. É sobre ele, é tudo por ele, para ele são todas as coisas. Ora, candaralabás. E quando nós tivermos esse entendimento, essa maturidade, nós entenderemos que não é sobre o nosso nome, nossa paternidade terrena, é sobre ele, é tudo ele. É tudo para ele. Nós somos cartas abertas, porque a palavra da tarde da oração falava sobre decretos, falou sobre mudanças de decreto. E nessa noite o Senhor está confirmando a palavra com Daniel. De tarde foi falado sobre Paulo e Silas, quando estava preso. E hoje o Senhor está confirmando mudanças de decreto. Então, continue na cova. Se Deus não mandou você sair da cova, não saia. Se Deus não mandou você sair da fornalha, não saia. Se o Senhor não mandou você sair do lugar que você está, não saia. Não se mova pela circunstância. Se mova pela voz do Senhor. Aleluia. Se mova por aquilo que ele fala. Se mova pela voz dele, a voz do Espírito que se move, a voz que fala com você. Não é as circunstâncias que vão definir o nosso futuro. Não é circunstâncias que vai definir o nosso final. Quem define o nosso futuro é o Senhor. Quem define o nosso final é o Senhor. Isso é apenas algo que o Senhor está usando para te empurrar para o lugar do propósito. E quando nós nos posicionamos no lugar que Deus nos levanta, no lugar que Ele nos coloca, por mais simples que seja, que você possa falar: mas eu sou tão insignificante. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo algo tão simples, querida. Satanás não quer que você faça nada. Ele quer ver você prostrada diante dele. Ele quer ver você em cima de uma cama, sabe? Chorando. Ele quer ver você longe
longe do Senhor. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer, filha, não saia do lugar secreto. Eu te coloquei lá, no lugar. Aleluia. E só eu abro a porta. Porque quando eu escondo alguém, ninguém acha. Mas quando eu ponho e honro para que todos vejam, ninguém pode apagar o que eu exalto. Então nós precisamos entender esses dois lugares. O lugar do secreto e o lugar de Deus trazer. Porque quando Daniel estava no secreto orando, o Senhor honrou Daniel. E a pessoa mais importante daquele reinado era o rei Dário. E ele conhecia, como a nossa irmã Thalita muito bem explanou aqui a palavra, ele conhecia a índole de Daniel, ele conhecia o caráter de Daniel, mas ele se deixou levar por aquelas pessoas que estavam ao redor dele ali. Mas o Senhor é um Deus que usa circunstâncias que aparentemente para nós é desfavorável, mas é a circunstância que nos empurra para vivermos o propósito. Eu não sei qual é a história da Thalita, mas eu creio que aconteceu algo que empurrou a Thalita para o Ministério Transformadas. A minha história foi assim também, eu fui empurrada para estar aqui. E você que está aí nessa noite conosco, e você que vai assistir essa live depois, busque entender em Deus. Senhor, não é o porquê, é para quê. Para quê? Qual é a tua finalidade nisso aqui? Algumas vezes ele vai explicar, outras nem tanto. Ele vai só... Fica caladinha. Engole o sapo. Engole o sapo. Porque quantas vezes ele falava comigo, cala a sua boca, silencia e engole. Era isso que o Senhor falava comigo. E eu engolia aquilo ali. E no tempo certo, o Senhor, ele é o Deus que traz a honra. Ele é o Deus que traz a justificação. Se você foi abençoada por esta palavra, eu fui muito abençoada. Eu estou aqui com um gozo aqui dentro, sabe aquela vontade de extravasar de tanta presença que eu estou sentindo aqui do Espírito Santo. Da graça do Senhor que está aqui. E eu vou pedir, Thalita, para você orar por essas irmãs, por esses irmãos que estão aqui conosco, por aqueles que depois entram e assistem essa live. Amém. Depois você pega essa live, você compartilha essa palavra rema, essa palavra que veio do alto para nós nessa noite. O Senhor é um Deus que muda decretos. Mas para que o decreto do Senhor mude na nossa vida, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos nos silenciar e deixar Ele falar por nós. Nós não precisamos nos justificar. Muitas das vezes a gente quer se justificar, a gente quer falar, a gente quer brigar, e o Senhor fala, não precisa disso não, eu falo por você. Não é, nós não vivemos mais em nós, é Cristo que vive em mim, Cristo que vive em você. Então nós temos um dono que nos criou, nós temos um Pai. Thalita, se você puder orar, amém. Eu te agradeço. Santo Deus. Muito obrigada, Senhor, pela tua presença, Senhor. Muito obrigada pela tua palavra. Oh, Senhor, porque quantas vezes nos sentimos tão pressionados, Senhor, pelas nossas lutas que nos secam, que nos sufocam. E nós esquecemos, Senhor, que nós temos ao nosso lado aquele que pode, Senhor, solucionar os nossos problemas. Quantas vezes nós nos afastamos, Senhor, de Ti, por medo de sentenças ou decretos. Mas nessa hora queremos voltar, Senhor, esse. Queremos voltar, Senhor, à profundidade. Senhor, queremos reparar o nosso altar, entregar a nossa vida por inteira ao Senhor. E confiar naquele, ó Deus, que envia anjo para fazer, Senhor, o leão jejuar. Ah, Espírito Santo de Deus, nos envolva com a tua graça. Que seus filhos, Senhor, nunca mais sejam mesmos. Que, Senhor, essa palavra venha enraizar dentro de nós. Nós temos a certeza que o Senhor é aquele que nos defende. Tu és o nosso juiz, o nosso advogado, o nosso mentor. Ah, Senhor, o nosso desembargador. O Senhor é aquele que fala por nós. Quantas vezes queremos agir na nossa justiça, Senhor, na nossa vontade, pela nossa força. E, Senhor, acabamos, Senhor,
nos destruindo. Acabamos, Senhor, nos ofendendo ainda mais, nos entristecendo ainda mais. Porque, Senhor, tomamos a frente de algo que é teu. Porque a justiça é tua. E quem peleja nossas causas é o Senhor. E que a partir de hoje nós venhamos colocar na tábua do nosso coração. Quem nos defende é o Senhor. Quem nos justifica é o Senhor. Quem fala por nós é o Senhor. Ah, Deus, porque o seu nome vai ser glorificado. E que nós não venhamos mais, Senhor, nos defender. Que nós não venhamos mais nos defender. Que nós não venhamos mais nos justificar ou explicar. Porque não há explicação para o teu agir. Não há explicação para o teu mover. Não há explicação para o teu trabalhar. Oh, aleluia! E tem pessoas que até sabem, Senhor, mas não querem, Senhor, entender ou respeitar, mas elas vão ter que respeitar sim, porque quem, Senhor, nos carrega é o Senhor, e nós carregamos a tua bandeira, e Senhor, não é pelas nossas palavras, mas é, Senhor, pelas nossas atitudes, e o Senhor resplandecendo sobre as nossas vidas. Senhor, manifeste o seu poder, a tua graça, e que nós venhamos viver, Senhor, um tempo de honra, mesmo em meio à cova dos leões. Senhor, que nós venhamos nos posicionar como mulheres, Senhor, Senhor, curadas, como mulheres transformadas, como homens, Senhor, renovados pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito, e que cadeias venham se romper através da nossa vida em oração e no secreto. Receba a força do Senhor, receba a graça do Senhor, receba a ministração do Senhor, porque nós podemos falar palavras lindas e maravilhosas, mas só o Senhor tem um conforto que você precisa. Em o nome de Jesus, amém. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Você foi abençoada, creio que sim. Digita amém nos comentários. Foi uma palavra poderosa que a nossa irmã Thalita trouxe. Você que não a segue, siga lá, Ministério.Transformadas. Ela faz live todas as segundas-feiras, às 15 horas da tarde. Né, Thalita? Fala um pouquinho aí sobre o seu ministério. Nós temos as nossas lives semanais, temos grupo no discipulado, a Maria Isabel, nós fazemos tratamento espiritual com cada uma de nós, cada um de nós precisamos ser transformadas pelo Senhor. Então temos esse grupo de estudo, cada um conta a sua experiência, a sua história, e nós viemos pedir ao Senhor essa transformação através da palavra, através de cada testemunho. E dia 20 eu convido vocês, dia 20 aqui na Igreja Batista Renovada Monte Moriá, na Rua Quito, 227, na Penha. É o nosso culto Transformadas. É para toda a família. Vem, traga filho, venham todos estar conosco aí para propagar a palavra do Senhor. E esse dia pode ser o dia que o Senhor possa trazer transformação dentro da sua casa. Amém, glória a Deus. Vá lá, abençoe a Thalita, o seu ministério. Né? Thalita, eu quero te falar algo aqui que estava ardendo muito, está ardendo aqui. Né? O Senhor me deu uma palavra de conhecimento sobre você. Ele mandava te dizer que Ele é o Deus da provisão. Foi essa palavra. Né? Ele falou, fale para ela que eu sou o Deus da provisão. Porque quando eu entrego algo, quando eu libero algo, eu trago a provisão. Eu não sei o que é que você tem pedido a Ele nesse tempo, mas Ele manda dizer para você que Ele é o Deus da provisão. Assim como Isaac perguntou para Abraão, quando ele foi ali levado para ser sacrificado, e ele pergunta, pai, onde está o cordeiro? E Abraão vira para Isaac e fala, Deus proverá. Então, Deus proverá está com você. Aleluia. Ele é o Deus, Ele é na tua vida, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te capacite, que o Senhor te renove, que o Senhor alargue as tuas tendas, que o Senhor traga momentos de muitas alegrias na sua vida, não só na sua vida, no seu ministério, mas na sua casa, de tudo aquilo que você pede a Ele em oração, sabe? O Senhor é um Deus da providência, Ele é um Deus da provisão. Você está aqui falando desta palavra, mas você está na cova. E muitas das vezes o leão vem para te tragar.
Mas o Senhor diz para você, filha, eu estou contigo. Aleluia. Eu sou aquele que te exalta. Eu sou aquele que te justifica. Eu sou aquele que o teu nome está rolado nos altos céus. Alguns não entendem. Alguns se questionam sobre você. Você, para alguns, é uma interrogação. Mas para o céu, você é uma resposta, Thalita. Você é uma resposta que veio do céu para a terra. E algumas vezes você diz, Deus, eu não estou entendendo os processos. Mas ele diz assim, filha, é necessário esses processos para você ter autoridade, sabe? Autoridade no reino espiritual, porque Deus ele vai te levar numa profundidade muito maior que ele tem te levado. Continue em secreto, tá? Continue lá no secreto escondida. Permaneça lá naquele lugar que você tem o seu momento com o seu pai. Saiba que as suas orações têm chegado a ele. Saiba que as lágrimas que você tem derramado, ele tem colhido no odre. E tudo que você tem plantado no reino dele, Thalita, você não pode dimensionar o quanto isso irá frutificar. Porque o Senhor me diz, filha, essas sementes que ela tem plantado, e você diz, Deus, eu quero ter condição de fazer mais. E o Senhor diz assim, sou eu que multiplico a semente. Nessa noite o Senhor fala assim, abre a sua mão e receba essa porção que eu te dou. Porque sou eu que levanto aqueles que têm para abençoar você. Chegará recursos que você não imagina. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas o Espírito Santo de Deus, em todo momento, eu vejo, sabe, a sua mão como bolsas na sua mão, assim, como bolsinhas chegando na sua mão. Aparentemente são pequenas coisas, mas essas coisas, elas tomarão uma proporção numa totalidade tão grande na sua vida ministerial, porque o Senhor fala assim, eu estou alargando as tendas. E tem alguém que diz assim, mas por que ela faz isso? Para que isso? Tem gente que se questiona sobre o que você está fazendo. Mas o Senhor diz, eu ouço como Daniel, eu escuto, eu vejo aqueles que estão atrás das portas para ouvir. Sabe, eu vejo aqueles que olham um projeto, eu vejo aqueles que têm inveja. O Senhor fala para mim sobre inveja. Mas o Senhor fala para você, filha, assim como eu fiz com o Daniel, irei fazer na sua vida. Eu sou um Deus que muda o decreto. O Senhor está mudando um decreto na tua vida. Eu não sei qual é, mas o Senhor fala, estou mudando o decreto. Nessa noite eu vejo uma virada de chave, Thalita, na sua vida. Uma virada de chave muito grande na sua vida, que essa virada de chave que você está precisando vai escancarar as portas para você. Ora, candalabá. E já escancarar para você e para o teu ministério. E largar, porque o Senhor, ele conhece o teu coração. E ele tem encontrado excelência no teu coração. Ele tem encontrado o teu amor pelo reino. E teu amor, quantas vezes você se anula pelo reino dele? Quantas vezes você abre mão de você pelo reino dele? Quantas vezes você deixa de fazer coisas para você pelo reino dele? Oh. E ele diz, filha, tudo, absolutamente tudo, está latente aos meus olhos. Eu estou vendo absolutamente tudo. Tem coisas que eu não posso falar aqui, mas ele está vendo tudo, ele está vendo as palavras, tá? Ele está vendo quando há impedimentos para que você prossiga, e ele fala assim, mas eu sou o Deus que eu trato. Eu sou o Deus que trato. Mas eu trato. E Deus fala assim, filha, não pare, avance. Não é tempo de recuar. Não é tempo de paralisar. É tempo de avançar. Porque eu estou levantando um exército de mulheres poderosas em mim.
Mulheres que irão te sustentar em oração. Porque tem gente que diz assim, eu tô orando por você, mas não tá, não. Tem gente que diz assim, olha, vamos junto, mas não vai junto, não. E ele tá dizendo, estou eu levantando um exército de mulheres valorosas para estar do teu lado. Sabe quando você está cercado de um monte de gente, você se sente só? Que você fala, tem um monte de gente aqui, mas eu me sinto só. Senhor, eu tô sozinha. Sabe? Tem um monte aqui, mas eu me sinto só. Você dá bom dia, boa tarde, pergunta como está, mas muitas das vezes não é recíproco. Tem guerras que são delas, não suas. Tá entendendo? Tem guerras que não são suas. Tem guerras que são delas. Tem guerras que são delas, não são suas. O Senhor manda você botar a mão na sua cabeça. Põe a mão na sua cabeça. Eu não estou te vendo, mas põe a mão na sua cabeça. O Senhor está derramando sobre você nessa noite óleo fresco. Óleo fresco sobre a sua cabeça. E ele diz assim, filha, estou eu paralisando o inimigo que se levantou contra ti. Ele veio com carros, ele veio com os seus soldados, mas hoje eu estou destronando todos eles. Para que você passe, para que você avance. Ele diz assim, filha, estou jogando os muros por terra. Assim como eu fiz com o povo ali, aqueles muros daquela cidade de Jericó. Nessa noite eu derrubo as muralhas, eu derrubo os muros, eu derrubo todo impedimento. Para que você não avance. Receba graça, receba força, receba ânimo, não desanime, não tenha medo, assim te diz o Senhor dos Exércitos. Não tenha medo e não desanime, avance, seja revestida de toda a armadura que vem do céu agora, revestimento de armadura sobre você, capacete, couraça, cinturão, sandálias do Evangelho da Paz, escudo da fé, e toma essa espada que eu coloquei na tua mão, que é a espada do meu espírito, e maneja a espada no reino espiritual, porque eu te levantei como uma guerreira, como uma guerreira. Não foi agora não, porque tu tem história comigo. Tu tem história comigo. Alguns acham que tu chegou aqui, caiu de paraquedas, mas tu tem história comigo. Há um secreto comigo. Alguns acham que tu caiu de paraquedas, mas não, tu tem história comigo, tu tem processos comigo, tem coisas que você já passou comigo. Mas eu te levantei nesse tempo como uma voz para curar, para transformar, para libertar mulheres. Prepara que eu vou alargar as tuas tendas numa proporção que tu não entenderás e tu vai falar, Senhor, não vou dar conta, vai dar sim. Porque quando eu faço, eu garanto. Você já está dizendo, Deus, não estou dando conta, né? Mas ele diz, vai dar conta sim. Você vai dar conta. Que é ele que te sustenta, é ele que te habilita. Nessa noite o Senhor fala assim, filha, estou eu te dando ferramentas. Toma nas tuas mãos essas habilidades espirituais que eu estou dando. Deus está te dando, Thalita, novas habilidades espirituais. O Senhor fala assim, vou eu te despertar na madrugada e te darei revelações. Thalita, eu não sei se você planeja escrever um livro ou você já iniciou, mas o Senhor fala assim, o livro vai sair. O livro vai sair. Oh, e chegará um tempo, querida, que você irá viver do ministério que o Senhor te confiou. Você irá viver do ministério, porque o Deus que chama, ele é o Deus que provê, ele é o Deus que cuida, ele sustenta você, ele te alimenta, ele te veste, ele te calça. Tem gente que nem entende, tá bonita por quê? Como é que tá arrumada? É ele que provê. Tem gente que não entende, tá na prova, mas tá bonita. Oh, Racanda, Labás. E ele te diz, eu te visto hoje de linho fino. Eu coloco os melhores sapatos, as melhores roupas. Oh, Senhor. Eu te dou as melhores coisas dessa terra. Toma posse, querida. Que o Senhor te veste de linho fino. Linho fino do Senhor é a justiça dele. Ele te cobre hoje de justiça. Você andará impecável, porque ele te colocará sentada na mesa dos príncipes e das princesas dessa terra.
Lugares de acesso que ele irá te colocar, que você nem imagina. Isso que a minha serva está falando para você, eu já falei para você, ela só está confirmando. Eu já tinha falado contigo. É só confirmação, porque ela não sabe de nada. Para se alguém aqui tiver alguma dúvida, isso é só confirmação, não é nada combinado, não. É o Pai que está aqui. Assim te diz o Senhor nessa noite, amada. Aleluia! Glória a Jesus! Deus seja louvado! Nós estamos aqui, nós somos guiadas pelo Espírito de Deus. Nós não somos guiadas pela nossa carne. Thalita, obrigada, minha amada. Fico feliz de você sair daqui renovada, de você sair daqui com respostas do céu para você. Porque quando nós nos propormos a fazer aquilo que o Senhor manda, Ele responde. Porque Ele é um Deus que conhece o nosso coração. Amém? E eu quero agradecer a você que está aí do outro lado. Eu não consigo ver a Thalita, mas ela não consegue me ver, mas nós nos ouvimos. E eu creio que você está vendo nós duas aí do outro lado. Eu quero agradecer a você por estar aqui nessa noite. Amanhã, às 15 horas, estaremos na nossa live de oração. Estarei recebendo uma querida irmã. Então, se você puder estar conosco amanhã na nossa live das 15 horas, a oração é a chave de acesso para o sobrenatural. Então, isso aqui é apenas uma extensão da live da tarde, né? Todas as segundas-feiras eu faço live no horário das 20 e 30 horas. Sempre tem uma mulher de Deus, assim como a nossa irmã Thalita, trazendo uma palavra, a gente ora, a gente compartilha, né? Porque a nossa live é para isso. Eu agradeço a você, querida irmã, que esteve comigo aqui. Mulheres que estão aqui, que são mulheres de oração, guerreiras, intercessoras. Obrigada. Quero falar também que nós temos o nosso grupo lá no WhatsApp, o grupo do Mulheres Curadas, que também é um grupo onde nós oramos, onde nós compartilhamos as nossas dores, onde nós nos fortalecemos, onde nós ajudamos umas às outras e caminhamos juntas, porque juntas em Cristo nós somos mais fortes. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma noite de paz, de tranquilidade, de descanso, que você tenha um restante de semana extraordinário. Thalita, faz um coração. Vou pedir para alguma das irmãs aí fazer um print. Foi? Amada, obrigada. Você quer falar mais alguma coisa? Não, você é uma bênção. Amém. Glória a Deus. Ó, um cheiro, gente. Compartilha essa live, comenta, curte, abençoe pessoas. Até amanhã. Fiquem com Deus.